Seu time pode ganhar 5 milhões de reais num campeonato que é quase um brasileiro mata-mata, já que nas quartas de final da Copa do Brasil só chegaram times de Série A. Só vai ficar um pouquinho mais complicado se você torcer pro Coelhão, né? Que tem a pior defesa do Brasileirão. Muito complicado, 29 gols tomados, não vive um bom momento no comando do Wagner Mancini e que poderia muito bem ficar nessa última colocação. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai botar o América aqui, ó, em 7º lugar. A gente vai deixar esse último lugar para um outro time. Mas se eu falar que o Corengão do Lucha vive um grande momento, eu também vou estar mentindo para você. Precisa de 12 chutes para fazer um gol, é muita coisa. Perdeu 50% dos jogos com o Vanderlei Luxemburgo. De 16, perdeu 8. 33% de aproveitamento. É um trabalho que não funciona, o Corinthians não consegue criar. O ataque do Corinthians vive uma má fase e o Yuri Alberto tem 2 gols nos últimos 22 jogos, sem contar o campeonato estadual. Então assim, o Corinthians não tem como eu colocar desse lado. Tem camisa, tem torcida, nas últimas 2 fases classificou na Bacia das Almas jogando em casa, mas tende a jogar mal fora de casa, perdeu o primeiro jogo e no sufoco ia atrás do segundo. Então o Corinthians, no máximo, 6º lugar, tá? Não tem muito o que inventar não. Vamos falar do cascudo Atlético Paranaense, essa é a verdade, o Furacão se adaptou e se acostumou a jogar decisões nos últimos anos. Sem técnico, é verdade, mas ainda assim, em casa é absurdamente forte. Das últimas 30 partidas, só perdeu 2 e ganhou 23 jogando na Arena da Baixada. Isso tem um peso muito grande. O meu desejo era colocar desse lado, mas eu acho que tem times mais preparados e acho que sem treinador ele acaba perdendo força e acaba pesando um pouquinho na nossa decisão. Por isso o Atlético Paranaense vai ficar em 5º lugar. Vamos falar do Mengão Malvadão, equipe do Jorge Sampaoli, que depois que o técnico argentino chegou, melhorou muito, ó. Tá numa constante evolução. Dos últimos 15 jogos, o Flamengo venceu 10. Tem recuperado jogadores como a Arrascaeta, como o Bruno Henrique, que tá voltando de lesão. O Flamengo vai dar trabalho e ainda contratou peças pontuais. Alan no meio de campo, Luiz Araújo para uma ponta direita. O Flamengo vai chegar muito forte, não tem jeito. A gente vai botar o Flamengo hoje em 1º lugar. Eu sei, vocês estão loucos pelo clássico, mas vamos agilizar esse processo, botar o Bahia em último lugar, acho que não tem muita discussão, né? Venceu um dos últimos 11 jogos, fica muito complicado, o time não encaixou ainda do Bahia, e pô, parece que é difícil de encaixar, tem a 4ª pior defesa, então assim, o Bahia vai ficar em último colocado nessa, acho que, pô, tranquilo, né? Clássico, 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 Palmeiras e São Paulo, a gente vai botar os dois já pro lado de cá pra já conversar. Eu quero começar pelo São Paulo, que com o trabalho do Dorival melhorou muito. A campanha do Dorival, ela é excelente, ele tem quase 70% de aproveitamento, arrumou o meio de campo do São Paulo com o Pablo Maia e vem fazendo o time evoluir. Esse é um clássico que em casa do São Paulo, o São Paulo ganha, no Allianz Parque o Palmeiras ganha. Aqui eu vou botar o São Paulo em 4º lugar e o Palmeiras, que poderia estar mais pra cima nessa tabela por conta da fase que vive, desse momento de turbulência, vai ficar em 3º. Mas é o seguinte, Palmeiras deve priorizar as Copas, já que tá ficando mais pra trás do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente vai priorizar as Copas. E a gente sabe que esse time do Palmeiras cresce muito em jogo grande. Então é 3º lugar pelo momento, tá, gente? Mas calma, o Palmeiras provavelmente, no geral, é o primeiro dessa lista. E aí aqui a grande surpresa, a máquina tricolor de Renato Gaúcho, que tem jogado muita bola, venceu 7 dos últimos 8 jogos, é vice-líder do Campeonato Brasileiro, em casa não perdeu nenhuma vez nessa temporada. Assim, o Grêmio, desculpa, tudo isso, a gente vai fazer o seguinte, o Flamengo vai vir pra baixo e eu não quero saber, e o Grêmio vai vir pra cima. Pra nossa tabela ficar assim, nosso Power Rank tá assim. Agora, o chaveamento tá aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? Pra mim, o único garantido de fato na próxima fase é o Grêmio. Isso também pesa pra ele estar na primeira colocação. O confronto aqui é muito complicado. Já se enfrentaram 4 vezes na Copa do Brasil com 2 vitórias pra cada lado. Aqui é o confronto dos desesperados. Meu Deus do céu. E um clássico que a gente nunca sabe qual vai ser o resultado. Fala pra mim se você concorda ou se eu tô maluco com esse Power Rank. Tamo junto.